tem uma outra questão que já tinha sido preparada pelo grupo e agora um camarada colocou ali nos comentários, que é sobre a tua relação com a teoria marxista da dependência do Rui Mauro Marini, que são tanto o teu texto quanto o texto dele, o trabalho dele são coisas que surgem mais ou menos no mesmo momento, na década de 60 e 70, e o senhor não tem ele como referência bibliográfica Não, na arquitetura do trabalho livre. Então, a gente queria saber como é que, se tu tem aproximação com a teoria dele, se o senhor conhece os conceitos, e trabalha com porque vocês trabalham com os conceitos sobre superexploração do trabalho, né, independência. Então, se o senhor puder elaborar um pouco sobre isso. Eu tive pouco contato com o Marini e com o trabalho dele. Tive muito maior contato com o Gunther Frank. E nós tínhamos, nos anos 60, em São Paulo, uma revista chamada Teoria e Prática, que era uma revista de militância disfarçada, porque já havia ditadura quando nós fundamos essa revista, e, de uma certa maneira, tínhamos que falar, não falando, era dificílimo dar curso naquele tempo. Eu, se desse um curso desse naquele tempo, já estava na cadeia. Nós tivemos nessa revista um contato intelectual e físico, de presença, com o Gunther Frank. Chegamos a discutir bastante com ele e toda a teoria dele do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, nos marcou bastante. E essa teoria e outras teorias da dependência do país periférico também tiveram um grande peso, um grande papel para nós. Em particular, toda essa crítica que eu faço da arquitetura, por exemplo, eu acho que eu não teria condições de fazê-la na Europa, se eu tivesse naquele tempo na Europa. Porque aqui é tudo meio disfarçado, meio encoberto, as coisas são mais discretas, se vocês quiserem. Há a mesma exploração, há a mesma violência, só que envolvida num tecido social muito mais ameno do que no nosso. As discrepâncias, as diferenças não são tão marcadas quanto aqui, né? Quanto no Brasil. Na teorização do capitalismo periférico, um grande amigo meu, o Roberto Schwartz, tem desenvolvimentos teóricos bastante maravilhosos. Ele é um crítico literário, com as análises dele que faz do Machado de Assis, são primores na dialética da dependência. Isso eu pude ver no trabalho de arquitetura. Quando a gente vai ler os trabalhos do Le Corbusier, do Frank Lloyd Wright, ou do Hobbes, ou seja lá de quem for, dos primeiros arquitetos, é difícil você ver lá alguma coisa negativa. São discursos de euforia pelos novos tempos, e nós vamos fazer maravilhas para o povo, etc, etc, etc. Ninguém fala, no campo da arquitetura, das relações de trabalho que erguem a arquitetura real, e não a fictícia e a imaginária. Mas no Brasil, como as relações sociais são muito mais descaradas, muito mais toscas, muito mais cruas, né? Foi preciso ver aquele canteiro realmente de Brasília para perceber a incongruência, a incompatibilidade dos dois discursos, né? O discurso da euforia para o futuro e o discurso para a prática imediata, as ordens dadas ao canteiro através do desenho, né? Brasília era caricato, o operário esfarrapado, magro, famélico, sob o sol de Brasília, esquentando exageradamente a cabeça de todos, e do outro lado uma arquitetura branca, pura, linda, nascendo daquela, desculpe a palavra, aquela merda mesmo da situação de trabalho. Isso, aqui na Europa, é difícil ver um canteiro com aquela tão caricatural na sua exploração, na sua violência. Aqui, a mesma, as regras, as leis são as mesmas, só que com 200 anos de luta social,
que agora está sendo ameaçada por esse governo daqui, com 200 anos de conquista social, o operariado conseguiu, de uma certa maneira, não ser tão explorado, tão maltratado. O que não é nenhum paraíso, de jeito nenhum. Vocês viram um ano e meio atrás, antes da epidemia do vírus, agora, o movimento dos gilets jaunes, dos coletes amarelos, né? Foi um movimento de desespero, de tristeza, mas de toda uma parte da população, velhos, aposentados, escorraçados da sociedade por uma razão ou por outra, que a um certo momento descobriram como essa sociedade tão bonitinha tem coisas tão feias, né? Velhos da minha idade, obrigados a catar lixo para poder comer, que tinham tendo trabalhado a vida inteira, horrores desse tipo. Mas tudo isso era disfarçado. Os gilets jaunes revelaram. Por isso que foi um movimento tão violentamente reprimido. Raramente houve na França um movimento tão reprimido, tão violentamente reprimido. Maio de 68, no que diz referência aos estudantes da Sorbonne, etc. Não houve essa violência tão grande assim da polícia. Mas no Brasil, isso que apareceu aqui quase que excepcionalmente, precisou um movimento social para mostrar, apontar isso. No Brasil não precisava, estava lá na nossa cara, bastava visitar Brasília enquanto ela estava sendo construída para ver o absurdo da coisa, né? O absurdo que está ali na nossa frente, sem contar que debaixo daquelas capelinhas lindas do Oscar, triangulares assim, era ali que famílias inteiras moravam, porque não havia candangos que tinham vindo trabalhar em Brasília, mas não tinham conseguido emprego, e morriam ali, ou ficavam na lama ali, se confundindo com a lama ali embaixo das chuvas, etc. No mundo periférico, tudo vira caricatura, tudo vira farsa, tudo vira... os traços são grosseiros, se acentuam. Eu acho que eu pude ver, nós pudemos ver o que se esconde por debaixo do discurso bonito da arquitetura, porque nós o vimos no Brasil num momento muito particular, que era a construção de Brasília, com a euforia. Nosso olhar foi canalizado, e a nossa prática foi canalizada para aquilo, para fazermos trabalho lá. Tivemos, entre aspas, sorte de estar ali naquele momento, né? Num momento em que se cruzou aquele horror, e ao mesmo tempo em que a leitura nova do Marx começava a nos ajudar a conceituar aquilo que nós estávamos vendo. Eu comparo sempre o que acontece quando uma ideia europeia vem e se implanta na periferia com uma barrinha, quando a gente enfia uma barrinha na água, a barrinha muda de direção, né? Aqui há um efeito de refração das grandes ideias europeias, quando ela chega na realidade dos países subdesenvolvidos e periféricos, que tudo isso vira farsa, caricatura. O Roberto descreve isso no Machado de Assis de uma maneira genial. Leiam os livros dele. Trata-se de literatura, mas podemos transferir imediatamente quase as críticas que ele faz sobre no Machado de Assis, na obra do Machado de Assis, e o que acontece na arquitetura. Os países periféricos têm um poder de revelação muito grande. Há mesmo, atualmente, todo o movimento aí no Brasil, em outros países, de uma espécie de leitura de uma epistemologia do Sul. O Sul aqui é uma palavra metafórica, não é o Sul geográfico só, mas é uma epistemologia que é essa nossa, que nós desenvolvemos de uma certa maneira, com uma arquitetura nova, com cinema novo, com teatro do oprimido, etc., que é uma epistemologia, curiosamente, que efetiva e torna palpável um dos conselhos do Marx, do Brecht, que vem no Marx também no fim. Brecht dizia: é preciso na teoria ser grosseiro, é preciso ser muito delicado na prática, mas a teoria deve
cortar, deve definir linhas precisas de incompatibilidade, de acusação, de análise, etc. Mas, se ela começar a fazer muita florzinha, ela já começa a se perder. A teoria tem que dar pistas para ação, mas depois, na ação, é que essa teoria vai ser modulada, vai ser transformada, vai ser adocicada, vai ser posta em prática de uma maneira mais conveniente do que se fosse a aplicação direta da teoria.